Então, acho que nós podemos começar aí, pessoal. Hoje nós vamos falar aí sobre o próximo concurso de perito criminal de São Paulo, né? O edital aí ele está iminente, a qualquer momento ele pode sair. Então, pessoal, hoje nós traremos aí as principais informações sobre esse concurso, também o panorama atual, falaremos sobre as etapas, algumas apostas, daremos dicas de estudos. A Keila aí, que é perita criminal em São Paulo, vai contar um pouco como é o dia a dia do perito em São Paulo e várias outras informações. Espero que vocês gostem aí. Então, galera, para quem não me conhece, eu sou o Magno, eu sou perito criminal na perícia forense do estado do Ceará. Eu atuo no núcleo de química forense, passei agora no último concurso. Keila, gostaria de se apresentar aí para o pessoal que não te conhece? Claro, vamos lá. Bom, eu sou perita criminal aqui em São Paulo. Já atuei no setor de crimes contra a pessoa, que é uma especializada na capital. Hoje eu atuo numa equipe que se chama Equipe de Franco da Rocha, que é uma cidade que atende várias cidades, né, na região. E eu trabalho como clínica geral, com várias naturezas, com várias especialidades. Ah, legal, show, muito bom. E também a nossa professora aí na parte de biologia aqui na Científica Concursos, né? E eu estou na parte de química aí e na coordenação dos professores. Então, pessoal, vamos começar aí. Como eu falei com vocês, esse concurso, ele já está quase saindo aí, né? Já não tem mais nada que impeça esse edital de sair. Então, ontem, o contrato da Banca Vunesp, ele foi ratificado. Então, o edital pode ser que saia essa semana, a qualquer momento, a previsão, né, que seja agora em agosto mesmo. A previsão é que sejam 249 vagas. No último edital, as formações que foram aceitas a nível de bacharelado foram análise de sistemas, arquitetura e urbanismo, biologia, biomedicina, biotecnologia, ciências da computação, ciências físicas e biomoleculares, contabilidade, direito, enfermagem, engenharias, estatística, farmácia, bioquímica, física, fonoaudiologia, geografia, geologia, informática, matemática, medicina, medicina veterinária, museologia, nutrição, odontologia, química, sistemas de informação e tecnologia da informação. Então, todas essas graduações aí são áreas do conhecimento que podem atuar na área de perícia, né? Muita gente pergunta, professor, eu sou licenciado, eu posso prestar o concurso? Você pode fazer e entrar na justiça, né? Para conseguir tomar posse ali. No último concurso aí de Goiás aconteceu do próprio conselho, né? Já entrar na justiça aí, como foi o caso dos biólogos e dos químicos, falando ali que o licenciado ele, né, teria direito a fazer o concurso. Mas agora se você quiser evitar essa questão de justiça, via judicial, é interessante você fazer uma complementação ali, EAD, para conseguir o bacharelado, né? E não ter esse problema. Agora, se no próximo edital não vir com essa exigência de bacharelado, falar que é só graduação, então tá tranquilo, beleza? Uma coisa aí que todo mundo sempre pergunta também, né? Como vai ver um concurso, é sobre os salários, né? O último salário aí, o bruto, estava em torno de 10.439,92. Acho que tem algum aumento aprovado aí, né? Desse salário tem algumas gratificações e benefícios. Então, nós vamos perguntar aí para a Keila. Você pode explicar para a gente aí, Keila, como está a questão desse aumento, quais os adicionais que entram, e falar um pouco também do plano de carreira de perito criminal em São Paulo. Ah, bom demais. Bom, de fato, teve um aumento, né, recente. Você está me ouvindo isso aqui? Oi? Sim. Está me ouvindo? Sim, sim. Tá, legal. Teve um aumento recente aqui para a carreira de perito, pensando em terceira classe, aí teve um aumento de mais ou menos 20%. Então, hoje, esse valor que você passou como bruto, ele é mais ou menos o que a gente está recebendo de líquido. Então, o bruto hoje para a terceira classe, perito terceira classe em São Paulo, está em torno de 14 mil, mais ou menos. E para a carreira, né, a gente ingressa na carreira como terceira classe. Então, primeira, você prestar o concurso lá, fazer seu concurso, ingressar, tomar posse, a primeira Sim. classe que a gente entra é a terceira classe, né? E a partir da terceira a gente tem uma progressão de carreira, dentro da carreira, para a segunda classe, primeira classe
e classe especial. Entre terceira, segunda e primeira, você pode subir, né, de classe por merecimento, né, através de indicação, por algum feito seu ali que extrapole as suas atividades habituais, ou pode ser também por antiguidade. Então, a atividade tem um tempo, fica, né, essa classificação, e a partir desse tempo a gente consegue também alçar a próxima classe. Então, a gente consegue subir para a segunda, para a primeira e tudo mais. Para a classe especial, a gente precisa de no mínimo 20 anos, né, de carreira, dentro da carreira ali, e para a classe especial a gente vai por indicação. Então, depois de 20 anos, depois de ter testado um longo tempo de serviço com a instituição, a gente pode pegar também a classe especial, e aí são outros salários base, né? Isso vai modificando ao longo das classes. Muda aí em torno de 500 a 1.000, mais ou menos, hoje, né? Atualmente, isso varia de acordo com a classe, mas com esse adicional também à medida que a gente vai alçando outras classes dentro da carreira. Legal, show, muito bom. Esse aumento aí foi bem interessante, né? Foi sim, foi muito aguardado. Sim, é verdade, tá? Mas foi um aumento muito bom, bem significativo, né? Muito bom, pessoal. Agora nós vamos falar aí das próximas etapas, das etapas, né, que estão previstas aí para o próximo concurso de perito. Primeiramente, nós temos aí a prova objetiva e a prova discursiva. Quando eu estava lá estudando para os concursos da PFOS, do ITEF, eu fui aprovado nesses dois concursos. O que eu gostava de fazer muito aí para a prova objetiva é treinar muitas questões, né? O estudo por questões, ele é muito importante. E também, a maioria do meu estudo foi em PDFs, né? Pode colocar aí que 80% foi PDFs, em torno aí de 20% eram as videoaulas. O meu critério era se eu conseguisse ir direto no PDF, eu já estudava pelo PDF, que eu achava uma forma mais prática, se que eu conseguia ver uma quantidade maior de conteúdo também em menos tempo, né? Mas agora, bem no início ali, por exemplo, direito, primeira vez que eu vi direito, aí não tinha jeito, né? Como eu nunca tinha estudado aquilo, aí eu já assisti bastante videoaula e tal, mas depois que eu já consegui uma pequena bagagem ali, eu já tentei priorizar ao máximo os PDFs. Então, eu já colocava o meu fonezinho, a musiquinha de concentração e estudar, né? Isso foi bacana aí na prova objetiva. Em relação à prova discursiva, na época eu adquiri os pacotes discursivos, né, que nós temos aqui na Científica, onde que no primeiro e-book desse pacote ele fala das estratégias da banca, então você conhecer os critérios de correção ali da banca é muito importante, né? Saber como que você estrutura um bom texto dissertativo, utilizar o máximo de palavras-chave, organizar cada quesito por parágrafo. Então todas essas estratégias aí são bem importantes para a prova discursiva. E além disso, eu ainda tinha nesse pacote as questões discursivas inéditas, né, que nossos professores preparam aqui também. Então, com o padrão de resposta de uma questão respondida, você consegue treinar, né? Então, todo final de semana eu treinava ali as discursivas e comparava com o padrão ou da banca, que tem nesses pacotes também, ou das questões inéditas. Então, isso aí é uma forma bacana de poder treinar para a prova discursiva. Enquanto você estava estudando lá para o concurso são Paulo ou outros concursos, Keila, quais as principais aí, estratégias que você utilizou para se preparar para a prova objetiva e discursiva? Nossa, eu estou ouvindo aqui você falar das estratégias que você usou e, assim, eu fiz a prova para perito em 2014. Isso faz muito tempo. O edital saiu em 2013, né, tem 10 anos aí de edital, não sai edital. E comecei a estudar já em 2011, 2012, a gente já estava fazendo as provas. E eu estou ouvindo você falar, estou pensando aqui, poxa, se eu tivesse tido metade desse material disponível, talvez o meu processo tivesse sido um pouco mais rápido, porque eu fiz tudo na unha. Eu acho que a gente tem um boom muito grande das aulas, principalmente das aulas online, depois da pandemia. Antes disso não era tão feito assim, o recurso, a mentoria também que ajudasse isso online. Eu não tinha, para você ter uma ideia, eu não tinha tanta informação da carreira de perito, e isso está falando de 2012, tá? Não é tão longe assim. Então, acho que teria sido metade do caminho aí, eu teria cortado. Mas voltando um pouco nas minhas estratégias de estudo, eu usei muito ainda, né, livro
apostila, então eu usava bastante isso, principalmente para pegar esse conteúdo que você falou do direito, que não é a minha área de formação, eu sou bióloga, como você mencionou no começo. Então, quando eu comecei a pegar essa parte de conteúdo que eu não dominava, ou que não era ali do meu métier, eu precisei ir para essa parte teórica, principalmente através da apostila, que era o recurso que a gente tinha, que hoje tem as PDFs, são as aulas online, etc. Eu fiz muita questão, isso é muito importante. Esse estudo ativo, ele é super importante. Sim. Tanto questão, né, questão objetiva, quanto fazer mesmo os mapas mentais. Eu usava muito isso. Para mim, o recurso visual sempre funcionou muito, né? O recurso visual e esse ato mecânico, de anotar, de fazer as próprias anotações, de memorizar. Eu também segui um cronograma semanal de eu aprendi alguma coisa, por exemplo, numa segunda-feira, retomava aquele conteúdo na quarta, por exemplo. Então, dentro de um determinado período, sempre reavivava esse conhecimento e colocava isso em questão. Então, assim, o que eu usei muito foi mapa mental, leitura de conteúdo novo, e mais próximo da prova, eu fiz muita questão. Eu usei pouquíssimo recurso de aula, pouquíssimo mesmo, não fiz tanta coisa disponível assim. Então, as aulas que eu fiz, elas eram presenciais, e eu fui buscando as aulas presenciais na medida em que na medida dos assuntos que eu não dominava ou que eu não tinha tanto contato. Então, para você ver, né, como mudou. Você fez essa prova agora, então, não agora, faz 2 anos, 3 anos, talvez. Eu fiz há Sim. 10. E olha a mudança, né, a forma de estudo, como ela muda. Sim. Cada um tem que se adaptar e também assim, os recursos do seu tempo. Agora a gente está, eu acho que a gente está muito bem. Sim, é verdade. Essa parte de organização dos estudos é sempre muito importante, né? Faz uma diferença bem grande, fazer revisões de tempos em tempos, sempre estar fazendo exercício, tudo isso aí é algo que faz uma diferença bem grande para conseguir fixar melhor o conteúdo, né? Chegar lá no dia da prova já tá lembrando do máximo ali de informações, né? Muito legal, muito bom. As outras etapas aqui que nós teremos neste concurso, né? Esse concurso a gente não vai ter o TAF, não vai ter o teste físico. Acaba que, como eu, perito de laboratório, não utiliza tanto assim, né? Não tem uma exigência física tão grande, mas agora, perito na área externa, dependendo do tipo de ocorrência que vai atender ali, tem que ter uma certa preparação física, né? Tem que ter. Mas acaba que. Agora, né? É, então, teremos aí a investigação social, né? Que a pessoa ela tem que ficar mais atenta nos documentos, né? Que tem uma quantidade grande aí de documentos que a pessoa tem que tirar. Ela tem que ficar bem atenta ali no edital, tudo que é exigido, né? E uma etapa aí que o pessoal sempre pergunta bastante, fica muito preocupado, é a questão da prova oral. Isso aí, muita gente, é de certa forma, uma novidade, né? Não são todos os concursos de perito que tem. E o pessoal fica bem apreensivo aí em relação a essa prova oral. Algumas informações que eu peguei nesse último edital que foi para investigador, né, escrivão, teve a prova oral. Essa prova ela é gravada em áudio e vídeo e consiste na arguição aí do candidato em sessão pública e versa, no caso ali para investigador e escrivão, foi algumas perguntas ali, né, relacionadas às disciplinas de português, noções de direito, criminologia e informática. Então, os examinadores ali de cada disciplina vão atribuir uma nota de 0 a 100, considerando aprovado aquele que obtiver uma nota mínima de 50 pontos, né, que seria 50% da prova. Então, Keila, em relação a essa etapa aí que todo mundo tem bastante receio, qual dica aí que você pode dar para os futuros candidatos aí poderem mandar bem nessa etapa da prova oral? Bom demais. A prova oral é uma novidade, assim, não é tão novidade, porque você vê os concursos no passado que viram a prova oral, né? Mas nos últimos 2 concursos isso não foi solicitado. Mas a gente tem uma noção do que a gente precisa apresentar numa prova oral. Então, a dica que eu deixo para você, candidato, que vai participar de uma prova oral, já vai chegar numa prova oral sabendo o conteúdo, primeira coisa, respira, se acalma e presta atenção na pergunta. O examinador, dificilmente ele vai querer saber, você sabe fazer uma coisa demais, você está fazendo a revisão, a modificação. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o seu controle emocional e como que você mantém o seu raciocínio, como que você desenvolve esse raciocínio, como que você faz a sua lição,
como que você se coloca posteriormente para fazer a defesa daquela resposta que ele está fazendo, a pergunta. Então, o examinador, quando a gente entra numa prova oral, a gente tem que ter ciência de que ele está olhando o conjunto, o contexto. Então, não é só aquilo que você sabe, é a forma Sim. como você passa também. E, nesse sentido, uma mentoria ajuda muito. Quem consegue ver vídeo pelo YouTube, quem consegue ver, treinar em casa, treinar com o cachorro, com a mãe, com o pai, com o vizinho, treinar mesmo oratória, porque oratória treina, faça isso com constância. E quem tiver dificuldade, procura uma mentoria, porque a mentoria também auxilia nessa parte da prova oral. Auxilia Sim. na forma como a gente vai construir a resposta, como que a gente vai passar isso para o examinador. A gente tem que passar confiança na nossa voz, tem que passar confiança na nossa postura. Então, quando for para uma prova oral, vá com calma, respira, tenha consciência corporal, isso é super importante. Claro, né, nessa altura do campeonato, a gente não precisa nem dizer que tem que dominar o conteúdo. Mas não vá preocupado só com o conteúdo, vá preocupado com o contexto. Sim, legal. E quando a pessoa chegar nessa prova oral, ela já vai ter passado pela prova objetiva, pela prova discursiva, então o conteúdo, bem provável que ela já vai estar na ponta da língua ali, né? Exatamente. Fresco, né? Então, essa etapa aí, como você falou, não é o ponto aí do cara ficar preocupado com o conteúdo, e sim com a postura, ficar calmo, confiante ali na resposta, né? Legal, Exatamente. Tenta muito pegar bom. uma sai. Isso, bacana, muito bom. Tem um pessoal que falou que seu áudio está um pouco baixo. Acho que acho que você conseguir falar um pouco mais alto, acho que já Eu resolve, acho que é assim. o meu fone que estava lá embaixo. Ah, tá. Pessoal, Beleza. confere aí se Acho que deu uma ficou melhorada, assim. meu Acho que, fone. acho que falar um pouquinho mais alto também, acho que fica bom. Mas tá dando para escutar bacana, tá? Maravilha. Então, pessoal, na sequência aqui, continuando, para esse concurso, nós teremos aí foi visto que as vagas, né, elas vão vir, serão vagas. Ah, tá. Antes eu esqueci de falar que também tem a prova de títulos, né? Que seria aí a última das etapas, que é classificatória aí para tem algumas pontuações ali, se o cara tiver um doutorado, mestrado, uma pós-graduação, né? E então, pessoal, o próximo concurso, ele vai vir aí com as vagas regionalizadas, né? Isso aí é uma decisão aí, pelo que foi apurado da direção, para evitar que os servidores eles fiquem desestimulados, para poder reter mais o pessoal em cada uma das 12 regiões do estado. Eu dei uma olhada aqui, que as regiões tem capital, né? São José dos Campos, Araçatuba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Demacro. O que você acha aí do concurso vir com vagas regionalizadas, né? Quais que você acha que seriam as vantagens ou as desvantagens desse concurso vir com essas vagas por região? Olha, a vantagem do curso regionalizado, primeiro é que a gente já vai saber a demanda da região. Então, possivelmente, aquelas regiões que hoje têm uma defasagem maior são as que vão receber o maior número de vagas, né? Possivelmente Uhum. esse estudo que foi feito. De vantagem para a gente que está no concurso é que quando a gente escolhe, a gente já vai saber pelo menos em qual região a gente vai trabalhar. Não Sim. quer dizer que você vai saber nem o posto, nem a cidade em que você vai atuar, mas a região você já sabe, então a gente tem esse limite. O que eu vejo como desvantagem quando o concurso é regionalizado? Quando a gente se inscreve, a gente já se inscreve para essa vaga X. Então, por exemplo, São Paulo. Você já se inscreveu para São Paulo e você vai concorrer naquelas vagas de São Paulo. Então, se de repente a nota de corte ali foi um pouco mais alta daquilo que você conseguiu atingir, ou se de repente ficou ali naquela lista de remanescente, a gente acaba ficando restrito a essa lista de chamada. Pode acontecer, Uhum. por exemplo, dessa nota de corte ser muito alta, da gente acabar ficando ali na lista de remanescentes, e de repente essa região, né, essa lista, esse número de aprovados acabar suprindo esse número de vagas disponíveis, a gente fica lá no remanescentes e acaba não conseguindo alçar uma vaga dentro do número de vagas. Isso seria uma desvantagem. Outra desvantagem é a gente Uhum. não sabe ali qual a região está com uma concorrência maior ou vai ter uma nota de corte maior ou menor. Aí é jogar com a estratégia.
Às vezes você pode alcançar, por exemplo, uma nota X, que na sua região que você escolheu está abaixo da nota de corte, mas numa outra região você estaria dentro do número de vagas, entende? Então, isso seria uma desvantagem ali na hora de selecionar, mas isso é mais uma estratégia aí do concurseiro mesmo, de buscar em qual região ele acha que ele vai ter mais chance. Teria que dar uma olhadinha aí no que foi o último concurso, para tentar levantar, de repente, nessa região eu tenho mais chance, na outra eu tenho mais chance. É ver aí que pé que está o seu estudo, para saber onde você pode ter mais chance, ali, mais sucesso para entrar no número de vagas, né? Então, essa seria uma desvantagem. O Diego perguntou aqui quais dessas regiões devem vir com mais vagas. Olha, Diego, muito provavelmente São Paulo deve vir com mais vagas, essa é a minha aposta, tá? A aposta pessoal de Keila. Provavelmente São Paulo, que a gente tem hoje um número muito mais restrito, né? Hoje tem uma defasagem maior em São Paulo do que no interior. Então, provavelmente São Paulo vem com um número maior de vagas. Legal. E dessas regiões, então, a perícia também ela está dividida aí nessas regiões, né? Que eu falei. E como que é organizada aí a perícia no estado de São Paulo? Aqui no Ceará, geralmente Fortaleza, né, que é na capital, tem as especializadas, né, química, informática, balística. Na perícia externa mesmo tem até algumas divisões, os peritos que fazem identificação veicular, os da engenharia, crimes contra a vida. Como que é essa divisão? E no interior o pessoal acaba que faz um pouco de tudo, né? Em São Paulo, como que seria essa organização aí da atividade pericial? Como que ela é organizada? A gente está dividido muito parecido, viu, Magno? Aqui em São Paulo a gente tem a capital, de fato, tem as especializadas, tem os laboratórios. Todos os laboratórios eles ficam na capital, então tem química, física, balística, o laboratório de biologia, que hoje o carro-chefe, a grande maioria da biologia é o DNA. Então essas especializadas ficam todas em São Paulo. Na macro São Paulo, né, que são as cidades no entorno da capital, a gente tem as equipes que ficam subordinadas ao núcleo da capital. Então, as equipes também, né, cada uma na sua região ali, atende várias cidades. E essas equipes, elas já não são mais especializadas, elas são clínica geral. Então, a gente atende todas as naturezas e quando precisa de algum suporte, a gente recorre às especializadas na capital. No interior, a mesma coisa, só que no interior, essas cidades que você falou aí dos concursos, essas cidades elas correspondem aos núcleos. Então, os núcleos eles contemplam ali algumas atividades específicas, como, por exemplo, balística, vistoria, um ou outro núcleo faz uma atividade específica e esse núcleo coordena equipes. Então, dentro de uma região, esse núcleo vai coordenar, por exemplo, 5 equipes diferentes, em regiões diferentes, em cidades diferentes, e essas equipes também vão fazer clínica geral. Então, dentro da macro São Paulo, no interior, quem for para esses lugares tem a oportunidade de fazer clínica geral. Especializadas, elas estão restritas à capital. Legal. E desses núcleos aí, a gente estava falando questão das vagas, né? Qual você acha aí, qual região você acha que deve ter uma maior concorrência aí? Em termos de inscritos, a capital mesmo, algum outro interior aí se destaca que você acha que vai estar mais concorrido? Eu vou tirar aí uma base do último concurso, que foi bem concorrido. São Paulo é sempre muito concorrido, mesmo com o número de vagas um pouco maior, a cidade costuma ser mais concorrida mesmo. E Ribeirão Preto também foi uma cidade, também foi um núcleo que teve uma concorrência muito grande. Não por acaso, são as duas maiores notas de corte que teve naquele concurso. Então, quem já quiser pensar em alguma estratégia, pode olhar para essas duas divisões. Elas já são divisões de núcleo. Então, pode olhar para essa divisão para pensar para as duas maiores concorrências e as duas maiores notas de corte. Entendi, legal. Então, bem na inscrição aí a pessoa já está com algumas estratégias, né? Desde a inscrição já tem que estar pensando nessas coisas que é importante, né? Legal, muito bom. Agora nós vamos passar aqui, falar um pouco da estrutura das provas, né? Que foi no último concurso. Teve os concursos mais recentes aí que foram publicados em 2022.
Esses concursos eles vieram divididos em dois módulos, né? Um módulo de conhecimentos gerais, onde que teve ali português, noções de direito, criminologia, criminalística, noções de medicina legal e lógica, e o outro módulo de conhecimentos específicos, né? Que veio biologia, física, química, matemática e contabilidade. Então, bem provável aí que nesse próximo edital essa divisão ela se mantenha, né? Talvez entre alguma coisinha ou saia outra, mas deve manter uma base, né? Bem parecida com essa. E nesse último edital aí mais recente, vieram 4 questões discursivas, de acordo aí com o edital que teve bem recente de médico legista, né? Dentre essas questões discursivas, caiu 2 questões envolvendo conhecimentos específicos, uma de língua portuguesa e uma questão aí de criminologia. Acredito que também pode ser que venha algo parecido para perito criminal, né? Você acha aí que pode vir alguma novidade em termos de disciplinas, conteúdo, ou realmente deve manter isso aí que veio no último edital? Olha, eu acredito que esse modelo, né, dividido em módulos, ele vai se manter, porque é um modelo que está sendo adotado já tem alguns anos. A minha prova já foi dessa maneira, isso foi em 2014. E Uhum. de novidade, quem vai fazer a prova, presta atenção com carinho em noções de direito. A gente teve uma mudança, não tão recente, mas uma mudança significativa no Código de Processo Penal, na inclusão do artigo que trata de cadeia de custódia, o Sim. 158 do CPP. Isso é quentíssimo para cair numa prova de Uhum. perito, então prestar muita Sim. atenção nessa parte. Direito administrativo é algo que tem sido ventilado, principalmente nos cursos de formação, e tem sido debatido com uma certa frequência. Então, talvez, ali se entrar, também prestar atenção, porque se entrar no edital, com certeza vai vir uma questão em cima. Outra coisa no direito, que pode ser que venha com mais força, já teve editais, na verdade sempre tem os editais da Polícia Civil, mas prestar atenção em direitos humanos. Quase todos os concursos têm uma cadeira lá específica de direitos humanos, então tratar desse tema é algo que tem sido bem importante, não só para o Uhum. concurso, mas para o decurso da carreira policial. Então, o Sim. candidato que vai prestar a prova aí para perito, qualquer outra carreira policial, dá uma olhadinha com carinho em noções de direito. Eu apostaria nesses três tópicos novos aí aparecendo com mais frequência nas provas. Show. Exatamente. Quando a gente faz a parte da discursiva, a cadeia de custódia sempre tem, né? Uns temas quentes aí, direito processual penal, com certeza, né? É bem provável que pode vir alguma coisa dentro disso aí. E foram dicas muito boas, pessoal. Espero que vocês tenham anotado aí. Estejam com papel e caneta na mão, anotando as dicas aí da Keila, em primeira mão para vocês. Então, agora que nós temos aí a efetivação da Banca Vunesp, né? O edital saindo, pode ser que saia até amanhã, né? Essa semana, para a semana que vem. O edital saindo agora em agosto, as provas elas devem ocorrer aí em novembro, né? Por aí, ou no mais tardar em dezembro. Acredito que novembro seria uma boa expectativa aí para o pessoal. Então, já tá chegando, né? Tá próximo aí, pessoal. É, Muita gente aí que já tá se preparando há um tempo, alguns alunos nossos lá da científica já estão, tá todo mundo aí bem ansioso para esse edital, né? Mas pode colocar aí que tá em novembro essa prova aí deve vir. Legal, pessoal. Agora nós vamos passar para poder falar um pouco aí sobre o dia a dia do perito criminal em São Paulo, né? Vocês aí têm chance de serem colegas de trabalho aí da Keila. Então, nós vou fazer algumas perguntas aqui mais objetivas para que ela passar alguma noção aí de algumas coisas em relação ao dia a dia do perito e também do curso de formação, né? Primeiro, em relação ao curso de formação da PCSP, Keila, geralmente ele tem uma duração de quanto tempo? O pessoal já entra recebendo? Tem alguma bolsa? Tipo metade do salário? Como que funciona isso aí durante o curso de formação? bom demais. Ó, a partir da posse, aqui em São Paulo, quando a gente ingressa, né, quando a gente tinha o nosso termo de posse e vai para a academia de polícia, a gente já entra para o quadro de funcionários. Então, a partir desse momento, a gente já faz parte, e
já começa a receber o nosso salário, Isso é a gente ótimo. começa a contar, né? Contar a partir dele. Tem um períodozinho ali entre o momento da inscrição, do cadastro, até começar a receber efetivamente, mas esse tempo a gente recebe por isso. Então, a partir do momento que a pessoa posse, já faz parte e recebe por isso. O curso de formação, ele tem aí uma média de 5 a 6 meses, depende do período, também depende da urgência, se precisa estender, estende, se precisa mais in situ, também faz um pouco mais in situ, mas na média, no geral, a grande maioria é por volta aí de 5 a 6 meses, e aí o candidato que for aprovado, já for funcionário, né, já for perito, aluno, ele vai ter aí no quadro de disciplinas tudo que ele estudou no concurso, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, direcionada para o dia a dia de trabalho dele. Então, vai ver legislação, vai ver um monte de coisas de direito, vai ter disciplina específica de perícia, né, que vai utilizar no dia a dia, então vai conhecer todos os assuntos que a gente trabalha na perícia no dia a dia, em clínica geral, principalmente, vai ter acesso à informação de laboratório, como que trabalha, quais as rotinas. Então, dentro do curso de formação, a gente fica conhecendo esse universo do que é a perícia em São Paulo. A gente já aprende recebendo, que é o mais legal. Sim, a experiência do curso de formação é muito rica, né? Você já consegue ver. É muito legal, assim, apesar de ser um pouco cansativo, né? Porque é pauleira ali o ritmo, mas é muito interessante também. Você consegue entrar em contato direto ali com os peritos, né? Os professores, conhecer as áreas de atuação, como que trabalha em cada uma dessas áreas, é muito bacana, é muito interessante. Em relação ao regime de trabalho, plantão, expediente, como que funciona aí o regime de trabalho do perito? Então, a gente cumpre seriam 44 horas semanais, e a gente trabalha em regime de plantão. Então, Uhum. pode ser que eventualmente passe um pouco, ou dependendo da semana, do mês, enfim. Pode passar um pouco ou não, mas no final a conta dá mais ou menos ali 120, 100, quase 30 horas no mês, né? Então, a gente trabalha em regime de plantão, pode ser plantão de 12 horas ou de 24 horas, depende muito da unidade. Pode ser feito dessa maneira. E você pode fazer ou plantão ou expediente. Aí o expediente pode ser uma atividade de perícia mesmo, mas dentro do expediente. Então, por exemplo, uma perícia mais específica de balística, de física, de química, algo mais laboratorial, aí a pessoa tem o horário de expediente em que ela pode atuar, ou ela pode atuar mesmo na área administrativa também, tem essa possibilidade. Então, pode ser tanto no plantão, e aí o plantão seria esse atendimento externo que a gente faz, né? A maioria dos estados chama de perícia externa, que é esse atendimento de administração, fazer atendimento de local, etc. Ou a parte laboratorial. Então, geralmente, perícia de laboratório fica no laboratório, e o de perícia externa faz esse atendimento na rua, né? Libera o local, atende o local, aí tem essas Sim, possibilidades. legal, bacana. E dentre os núcleos aí, onde que se tem mais necessidade de peritos? Na capital mesmo? Você falou alguns interiores aí que se destacam, né? Devem ter uma concorrência maior. Seriam esses mesmos, onde que tem uma necessidade maior de ter mais peritos? Como que tá isso aí? Rapaz, se eu falar aqui, vai ter gente me matando daqui a pouco se eu falar onde falta mais, né? A minha unidade falta, com Em todos os lugares, né? todo lugar, em todo lugar, com certeza. Quem entrar vai ser bem-vindo em todas as unidades. Acho que todo mundo está Sim, precisando aí de ideias novas também, com certeza. Todo lugar está precisando. sim, verdade, legal. E a composição da equipe para perícia de local, né? A perícia externa. Aqui na PFOS, na capital, entraram os auxiliares, tem os auxiliares de perícia, né? Agora tem os auxiliares também que vão junto com o perito aí na perícia externa para ajudar a fazer todos os levantamentos aí. Vai junto com o motorista e tal. Como que é essa equipe aí em São Paulo? Em São Paulo, por padrão, nós saímos em duas pessoas. Então, tem o Hum. perito criminal e o fotógrafo técnico pericial, que eu acho que é se não o único, talvez um dos poucos estados que tem a figura do fotógrafo. Uhum, E a gente legal. precisa muito, assim, porque é realmente uma atividade complexa. Então, não é só fazer uma foto, apertar um botão, nada disso. A gente precisa realmente de um
de um profissional, né, que saiba das Uhum. técnicas de Sim. fotografia, edição, etc. Então, a gente tem a figura do fotógrafo com a gente ali na atuação, no levantamento de local de crime. Eventualmente, dependendo da equipe, ou dependendo da natureza, e dependendo do exame também, a gente consegue levar o desenhista técnico-pericial. A gente também tem essa diferenciação aqui. Também é um profissional que é mais voltado para o desenho, não só o desenho, né? A Não, gente pensa só em desenho, legal. mas a ilustração ali do laudo, hoje a gente tem escaneamento 3D, a gente tem fotogrametria, então reduzir só a desenho seria até injustiça da minha parte. É uma pessoa, é um profissional responsável por essa parte de ilustração, principalmente. Tem essa possibilidade, então a gente, dependendo, a gente consegue sair com essas pessoas todas para um atendimento, mas o padrão ali é fotógrafo e perito criminal para o atendimento de perícia externa. Uhum. Legal, interessante. Essa parte do fotógrafo aí, muito, muito bacana. Aqui no Fortaleza, no Ceará não tem, mas é bem interessante. Acaba que fica o perito, né, e o auxiliar de perícia aqui na capital geralmente vai junto e ajuda, né, na fotografia, em todos os levantamentos. Agora, geralmente no interior já não são todos que têm aí o auxiliar de perícia, aí vai só o perito e o motorista mesmo, né? É, E a como que... fotografia é bem importante, né? A fotografia a Uhum. gente hoje praticamente depende dela para tudo, e até para Sim. ilustrar para os próximos que vão ler laudo, né? O delegado, o promotor, Uhum. a fotografia é indispensável, né? Tanto que ela está no. A ilustração faz parte do PPT, né? Então, Sim, é legal, muito bom. E como que é o dia a dia do perito criminal de forma geral, assim? Quais são os principais desafios? Como que é o trabalho em campo? Isso aí é mais para o pessoal, assim, que às vezes não tem tanta noção, né, do que o perito faz ali no local de crime, quais são os principais levantamentos, o que você tem para contar aí para nós? Temos dificuldades, curiosidades? Olha, o dia a dia do perito no atendimento externo ele é bem versátil, né? Então, a gente Uhum. tem ali que lidar com uma dinâmica que não está, muitas vezes não está no nosso controle, a gente tem que lidar com imprevistos. Cada local é diferente, então cada local vai exigir uma habilidade diferente ali dos profissionais que estão atendendo aquele local. Então, assim, basicamente, né, pessoal, ter uma ideia de como funciona o nosso dia a dia. A gente recebe uma requisição para atendimento do local, a gente não vai atender um local só porque a gente passou por ali, achou legal. A gente tem que ser provocado para fazer isso. Quando a gente chega no local, a primeira coisa a gente tem que olhar o que está acontecendo, conversar com o pessoal da preservação, que geralmente é uma força policial. Preservação é de novo para que dá essa prova, cadeia de custódia, guarda esse CPP na cabeça, e pelo amor de Deus. Então a gente bate um papo ali com a galera que está ali, com o pessoal da força policial também. E a perícia, para propriamente dita, ela parte de um princípio muito simples, né, que é a observação. A primeira coisa que a gente tem que observar o que pode ter acontecido ali, como que aquele local está estruturado, até para que a gente não destrua nenhum vestígio, ou não leve nenhum vestígio de fora para dentro da cena, né? A gente tem que ter um caminho ali, é tudo muito técnico, a gente precisa de uma muito técnica. A gente faz esse levantamento, observa os vestígios, entra o nosso colega fotógrafo, registra tudo que a gente da melhor forma que ele puder, a gente faz a coleta desses vestígios, né, que não é importante, não adianta só fazer a fotografação, a gente tem que levar o vestígio também para analisar no laboratório, ou encaminhar para o pessoal do laboratório, né, fazer essa Uhum. análise. E a gente levanta a maior quantidade de vestígios que a gente pode, né, no fim das contas, a ideia da perícia é fazer isso, é tentar entender o que aconteceu ali naquele local, tentar entender o passado olhando para o presente, né? Meio que essa analogia. E a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com as técnicas que a gente tem ali naquele momento. É muita responsabilidade, né? É quando a gente libera um local, né? Esse é o termo que a gente usa quando a gente finaliza o nosso trabalho. A gente tem que ter em mente que aquele local vai se desfazer. E se a gente não fez ali o registro, se a gente não fez as coletas, muito possivelmente aquilo vai se perder. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, que a gente tem nas mãos. Às vezes a gente é a última voz da vítima, muito possivelmente, né? Então, a gente tem uma Uhum. responsabilidade muito grande ali de coletar aquele material, de levar para o laboratório, de registrar tudo. Então, o nosso dia a dia de atendimento é dessa forma. E aí, como nem tudo são louros, né? Não acaba no CSI, a vida não é assim na vida real da perícia.
A gente traz tudo isso para a base e a gente tem que fazer uma triagem, a gente tem que fazer um registro, a Hum, gente tem que fazer coleta, né? E tudo isso depois hum, é para o laudo. Então, a gente tem que redigir também o laudo, que não é uma redação qualquer, né? Uma redação que outras sim. pessoas vão ler. E muitas vezes as pessoas que vão ler, elas não têm a mesma formação, o mesmo conhecimento de quem está redigindo. Então, a gente não faz nenhuma redação para a gente faz uma redação para os outros. Então, ainda tem esse trabalho, né? Então, é o atendimento, mas cuidar, né? Custodiar esse material e também fazer o laudo pericial. E aí, talvez, encerre o seu trabalho. Você pode ser chamado ainda para responder mais alguma coisa. Então, não acaba quando termina. Legal. E a demanda aí das ocorrências, ela é compatível aí com a quantidade de peritos, que a perícia externa, assim, né, tem dia que às vezes tem uma das ocorrências, outros dias tem 10, 12 de uma vez, assim, então é muito imprevisível, assim, mas também, já juntando com uma outra pergunta aqui, é como não adoecer, né, em contato com as tragédias do local. Às vezes tem dia ali que você pega 10 ocorrências, homicídio, suicídio, tem vários tipos de ocorrência que são mais bem complicadas assim, né? Geralmente, os institutos de perícia se preocupam com essa parte aí do psicológico, né, do profissional, do perito, do auxiliar de perícia. E o que você acha aí? O que é importante ali, o perito ter na cabeça para ele não adoecer, né, entrando em contato aí com todas essas situações. Bom, respondendo a primeira pergunta, de fato, pode acontecer de um dia você ter mais ocorrências, de outro dia ter menos ocorrência. Isso vai do seu pé frio no local, né? Do seu pé frio no plantão. Plantão, a gente tem, já vai se preparando aí para o plantão, a gente tem que ter algumas manias, né? A gente chega, tem que comer. A gente não acredita nisso quando a gente entra nessa história de ritual. Sempre vem um mais antigo e fala, ó, não pode fazer isso aqui no local, né? E a gente vai lá e faz. Aí, quando você vai batendo lá 1 ano, 2 anos, você começa a falar, não, peraí, eu acho que ele tinha alguma razão para falar aquilo. Né? Então vai do pé frio, de fato, do perito e do grau de aquisitivo que ele tem ali. Isso é muito variável. Não pode dizer que atende muito, atende um pouco menos. E aí vai de região para região. Em termos de saúde mental, acho que é uma discussão que o atendimento com um pouco mais de força, isso em todas as polícias que eles têm nacionalmente, ela tem vindo com um pouco mais de força, e a gente vê uma preocupação maior das instituições. Hoje, falando em termos de Polícia de São Paulo, que é o que eu conheço, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Científica, eles mantêm núcleos direcionados a atendimento psicológico, mas Uhum. ainda assim eles precisam ser provocados. Então, cabe ao Sim, funcionário saber, né, o colaborador, o perito, o fotógrafo, o desenhista, saber qual que é a régua limite dele ali para que ele possa provocar esse tipo de atendimento. É claro que a gente está lidando com um trabalho técnico, quando a gente chega no local, numa cena de crime, por mais comoção que tem ali, né, por mais tragédia que tem ali naquela cena, quando a gente entra no local, nós somos técnicos. Então a gente tem que olhar ali de forma técnica, né? Senão a gente começa o velório junto com todo mundo. A gente tem que olhar aquilo que precisa ser olhado, a gente precisa imortalizar aquela cena, né? E por uhum. mais que a gente não chore junto, não se abale, não é algo ali diretamente. Claro que isso impacta na nossa saúde mental, ali no indivíduo. Então é importante que quem trabalha com isso se conheça, né? Principalmente, acho que é mais importante. Fale disso abertamente, porque não tem mais por que ficar cheio de melindres para falar de saúde mental. É importante até para que a gente consiga ter longevidade na carreira, né? Então, a pessoa tem que saber qual que é a régua dela, a ponto de procurar ou não precisa esperar uma bomba relógio estourar, né? Eu acho que Sim, se conhecer é o melhor, é o melhor meio do caminho, né, para lidar com o que precisa ser lidado de forma técnica e correta, né? Que a gente possa servir da maneira certa, né? Então, acho que tem que se conhecer principalmente o que vai procurar de serviço, se vai procurar um psicólogo, se vai procurar um outro tipo de terapia, fica a critério de quem se sente melhor ali no que vai fazer. Mas é importante se cuidar de toda forma, não tem mais razão de a gente ficar cheio de dedo, cheio de melindres para tratar de saúde mental. A gente tem que levar isso mais a sério, sim, é importante, a gente tem que se cuidar para cuidar do próximo. legal. Exatamente isso. Assim embaixo aí. Falou tudo. Muito bom.
Legal, pessoal. Acho que essas que foram as principais perguntas aí que nós passamos para a Keila, né? Acho que ela deu muitas informações legais aí, uma noção muito boa aí de como que é o dia a dia do perito, os principais desafios, muito, muito bacana. Nós vamos aqui agora passar para algumas dicas, já estamos aqui finalizando, mas como nós estávamos falando lá das etapas, né? Para a prova objetiva, o que seria interessante, né, pessoal? Algum que nós temos aqui como dicas é estudar por materiais de qualidade, né? Isso é muito importante, você ter um material ali que tem a teoria completa, que tenha muitos exercícios comentados para você treinar, saber como que está o nível de cobrança daquele conteúdo. Resolver muitos exercícios, né? Praticar com questões, o estudo ativo aí com as questões, como a Keila comentou também, é muito importante para você identificar, ver como a banca cobra aquele determinado tópico, isso aí ajuda bastante também. E buscar ferramentas aí que ajudem a revisar o conteúdo de forma rápida. Quando eu estudei, eu utilizava muito resumo e mapa mental. Eu já não gostava muito de produzir o meu próprio, né? Eu achava que demorava, eu demoro um pouco a escrever também. Eu gostava muito de material pronto, né? Então tem muito material disponível por aí nos cursinhos, nossos materiais aqui, tem bastante coisa que você já pode utilizar esse material para poder fazer a sua revisão ali. Eu utilizei bastante aí os mapas mentais e resumos, né? Em relação à prova discursiva, como eu comentei com vocês, eu dei algumas dicas, mas também, né, vocês adquirirem bons materiais, terem bons conhecimentos, principalmente aí da parte específica do edital e o que pode ali ser cobrado na prova discursiva. Já tem alguns editais que já delimitam, né, falar, não, a prova discursiva vai ser criminalística, português, agora outras já deixam falar, pode cair algum tópico de conhecimentos específicos. Então, para você conseguir escrever sobre determinado assunto, você tem que ter um mínimo de domínio dele ali, né? Já tem que ter visto alguma coisa. Também escolher possíveis temas e praticar. É bem importante que você pratique, né? Depois que você chega ali a um ponto do estudo, você já viu uma quantidade boa de conteúdo, você já tem ali uma bagagem para conseguir escrever sobre aquele conteúdo, né? Então, sempre praticar é importante, não só para você conseguir fazer um bom texto, mas também questão do tempo. Na prova você não tem muito tempo para poder ficar pensando demais, você já tem que pegar logo e já escrever, assim. Por exemplo, rascunho é um negócio que eu não fazia, não dá tempo de fazer na prova, né? O negócio já estruturando ali. Você pode fazer pequenas anotações, anotar uns pontos principais, algumas palavras-chave e já escrever direto, porque na prova ali você já não vai ter muito tempo. Então, quanto mais você praticar, o seu tempo ali de prova vai reduzir bastante, isso faz toda a diferença, né? Tanto na prova objetiva quanto na discursiva, a gestão do tempo quando você está fazendo a prova é algo que é muito importante. Então, na parte aí das discursivas ainda, quanto mais você praticar, cronometrar o tempo, você vai conseguindo reduzir o seu tempo ali à medida que você vai praticando, né? Também seguir exatamente aí o que é pedido, né? Os comandos, que são os quesitos ali, de preferência um quesito em cada um dos parágrafos. Então, todas essas estratégias ali facilitam para o corretor corrigir o seu texto. Geralmente o corretor ele não é uma pessoa da área, ele vai ter um texto ali, o padrão, né, o padrão de resposta, e vai comparar com o seu texto. Vai ver se está coerente, se tem muitas palavras-chave batendo. Então, tudo isso aí, conhecer os critérios de correção é muito importante para você conseguir uma nota elevada na prova discursiva. E as outras etapas, que são investigação social, já é mais tranquilo, né? Você tem que correr atrás aí dos documentos, só tem que ficar atento a quais documentos são exigidos no edital. Exame psicotécnico, quando tem, é bom você se informar, né, sobre esses testes. Exame médico, também ficar de olho ali no edital, o que é pedido, né, todos os exames, não pode faltar nenhum, lógico. E a prova de título, você pode aí avaliar a possibilidade de, às vezes, realizar alguma pós-graduação, se ela for contar ali para o seu concurso, né? Geralmente, o que conta é pós-graduação, doutorado e mestrado. E, além disso, pessoal, de todas essas etapas aí que eu falei com vocês, eu trouxe aqui uma estatística aqui que é da PF, do concurso da PF, mas ela serve aí para a maioria dos concursos, né?
que às vezes o cara aqui ele já está pensando lá na prova oral, né? A gente comentou aqui da prova oral, o cara já está pensando lá na frente. Calma. Antes de chegar na prova oral, você tem que passar na prova objetiva, né? E nessa estatística aqui mostra que os inscritos, 98% dos inscritos, eles são eliminados ali já na prova objetiva, né? Então, você tem que ir focando aos poucos. Primeiro, você se preocupa com a prova objetiva, para conseguir se classificar para a prova discursiva, né? Que só isso aí já é um grande resultado, não é fácil. Depois você vai pensar aí no caso do concurso de São Paulo aqui na prova oral, que chegando lá, tendo estudado os conhecimentos, os tópicos, as disciplinas do edital, você já vai chegar lá, a questão é só manter a calma, como nós falamos aqui, né? Então é isso, pessoal. Antes de terminarmos, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre as ferramentas da nossa mentoria, da Científica Concursos. Então, vocês vão ter lá um planejamento individualizado de estudos. Todos os tópicos do seu edital, eles vão estar divididos em metas de estudo, revisão e exercício. Então, acessando as metas diárias, todo dia vocês vão saber exatamente o que você tem que estudar, o que você precisa de revisar. A plataforma ela é muito dinâmica, tanto para atraso, quiser adiantar a meta do dia seguinte. Então, tudo isso aí, com um clique de botão, ela já faz toda a reorganização de acordo com os seus horários que você tem para estudar. É bem prático aí essa parte de organização e planejamento na plataforma. Além disso, você vai ter o resumo de metas da semana, você consegue ver o que você vai estudar naquela semana, na próxima. Também listas de questões por tópico, nós já criamos as questões lá no Que Concursos, né? Então, você já clica e já entra direto no caderno de questões. Se você for um aluno dos planos semestral e anual, você consegue fazer a migração de plano, caso você necessite. Uma outra parte é em relação aos feedbacks, né? Você vai ter um mentor que ele vai te acompanhar aí desde o início até a prova. Então, o mentor ele vai te dar feedbacks quinzenais e mensais. O do meio do mês só para ver se o cara ali ele está cumprindo ou não as metas. Agora, o do final do mês já é um relatório bem mais detalhado, com gráficos de desempenho. O mentor ele vai saber exatamente ali qual disciplina você está melhor, qual disciplina você precisa melhorar. Então, ele vai te dar esse feedback aí junto com os relatórios ao final de todos os meses. Além disso, nós temos nos nossos materiais sugestões de fontes bibliográficas, muitas delas gratuitas, que você já clica ali e já entra, acessa o material. Temos os roteiros de estudo para a parte de conhecimentos gerais, que seria um material direcionado, né, mostrando o que você precisa de estudar, quais são os assuntos mais importantes, algumas dicas ali de como você pode revisar aquele assunto, e também com links de resumos, mapas mentais. Já na parte de conhecimentos específicos, que é química, biologia, aí, que a Keila está produzindo, dando algumas aulas, vai produzir alguns materiais conosco. Você já vai ter, na parte final do Bizu, uma esquematização completa do conteúdo, que como se fosse o conteúdo ali, o que é mais importante, um material totalmente direcionado, né? Isso aí economiza bastante tempo, e você consegue estudar de forma bem mais precisa, né? Além disso, nós temos encontros virtuais, que são os encontros síncronos, né? Onde que os professores ali dão as aulas, vocês podem acessar para poder tirar suas dúvidas. Temos também um Tira Dúvidas dentro da plataforma para os conhecimentos específicos, onde vocês podem postar suas dúvidas que um professor irá responder. E, por fim, você terá acesso aí ao grupo fechado no Telegram e também o suporte diário do nosso administrativo. Beleza? Então, para saberem mais informações, vocês acessam a bio, pode acessar o link da bio aqui do Instagram da Científica Concursos, ou o nosso site, que é cientificaconcursos.com.br, que vocês vão ter acesso a todas essas informações. Inclusive, lá no site tem o link direto para você falar no WhatsApp, né, da Científica, que você pode perguntar aí sobre os planos, vai ter alguém ali para tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença da Keila, foi muito rico aí a sua participação aqui conosco, trouxe informações muito importantes, acredito que todos gostaram bastante aí de todas essas informações que você falou aí sobre o dia a dia do perito, sobre as informações do próximo concurso também. Então é isso, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Keila, muito obrigado. Você gostaria de deixar uma mensagem final aí para o pessoal, para os que vão prestar esse próximo concurso de perito? Obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte do grupo da Científica Concursos.
E o pessoal que está aí com qualquer dificuldade, com alguma dúvida, quer acelerar os estudos, vem aqui para o time, vem com a gente, que eu tenho certeza que a aprovação, ela vem. Né? Assim, a gente tem que manter a consistência. E fazendo do jeito certo, a melhor coisa aí que a gente tem a fazer com o nosso tempo, principalmente. Beleza. Bacana demais. Muito obrigado, então, Keila. Muito obrigado, pessoal. Teve uma última pergunta aqui, falou se vai ficar gravado. A gente deve colocar essa live aqui depois no nosso canal do YouTube, tá? Da Científica Concurso. Lá tem várias aulas e essa live aqui também deve ir para lá. Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Keila. Até mais. Tchau. Falou, até mais. Tchau, muito obrigado.